Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre uma obra de um autor que eu gosto muito, que é o Dostoiévski, e a obra é O Jogador. Provavelmente só eu tenho essa edição de capa dura do editora Trace, eu nunca vi ninguém mais com essa edição. Eu tinha até pensado em comprar uma da editora 34, porque todo o resto que eu tenho do Dostoiévski é da editora 34, né? Eu acabei substituindo as outras edições que eu tenho e pensei em substituir esse, mas aí acabei deixando pra lá. Essa edição não tá ruim não, né? Então vamos lá. Dostoiévski, O Jogador. A história é do Alexis, que tem um sobrenome que é impronunciável, né? Ivan, aquelas coisas russas. Ele é um preceptor das crianças, né? Ele é professor, preceptor dos filhos de um general de um hotel numa cidadezinha da Alemanha, uma cidade pequena, uma cidade mais para descanso, para as férias, aquelas cidades que tem águas termais, coisas assim, mas a cidade também tem muitos cassinos, né? E o nome da cidade, muito sugestivamente, é Roletemburgo, alguma coisa assim, né? Remetendo a roleta. E esse Alexis, ele trabalha lá como preceptor, tem a enteada deste general, porque ele é apaixonado, e tem alguns outros hóspedes, um francês e uma francesa, que tem uma relação assim muito estranha com o general e com essa moça, porque ele é apaixonado a Paulina, alguma coisa assim. Então eles não têm uma relação de hóspede só, tem alguma coisa ali por trás que acaba intrigando. E também tem a figura do Mr. Ashley, alguma coisa assim, que é o inglês, que é amigo desse Alexis. Pronto, os personagens já estão apresentados. E o que acontece, né? Bem no comecinho da história, o Alexis ele já demonstra ter um temperamento impulsivo. Ele é russo, né? Com exceção desse amigo inglês e dos hóspedes franceses, todos os outros são russos. E ele tá ali, ele é de origem nobre, ele não desenvolve muito essa ideia, mas ele diz isso em algum momento, que ele é de origem nobre. Depois, mais pro fim também, ele diz que fala e escreve corretamente 3 idiomas, um deles é russo, francês e provavelmente alemão, né? E ele tem origem nobre e tá ali, né? A gente já percebe, ele tá ali como preceptor e ele gosta de jogar, né? Logo no começo da história, a gente já tem a situação em que a Pauline pede pra ele jogar pra ela tá precisando de dinheiro. Ela dá um dinheiro lá pra ele jogar, porque ela não pode jogar por ser mulher. E por ser, não só por ser mulher, porque depois a tia deles acaba jogando. A tia não, a velha lá. Mas também pela posição, ela não quer evidenciar essa necessidade, enfim, pede pra ele jogar. E ele é bem apaixonado por ela. E ele diz que faz qualquer coisa por ela, que se ela pedir pra ele se matar, ele se mata. Ele faz tudo o que ela quiser. Ele deixa isso bem claro pra ela. E aí ele vai jogar por ela. Só que uma vez ele ganha, outra vez ele perde, e aí eles têm uma relação assim, você nunca sabe o que ela sente por ele, ela o trata com desprezo, mas também precisa dele, e ela tem um temperamento bem altivo, um pouco arrogante, e ele gosta dela assim mesmo. E ele vai descobrindo, aos poucos a gente vai descobrindo que o general, que é o chefe dele, padrasto da Pauline, ele está numa situação um pouco complicada, porque é complicada financeiramente, e ele está apaixonado pela francesa hóspede. E essa francesa é aquele tipo que só se interessa por dinheiro. Então, ela só vai ficar com a pessoa se o cara tiver dinheiro. E ele está esperando uma tia, uma avó, não sei, um parente distante morrer, para ele herdar a fortuna e se casar com a moça e se livrar das dívidas que ele tem. E tem a figura lá do francês, que eu esqueci o nome, que é o francês que ele parece não agradar ninguém, né, nem outro personagem, mas ele parece ter um certo poder ali nas relações.
E o Alexis acha que a Pauline gosta desse francês, enfim, é um rolo, né? Ele não sabe o que está por trás daquelas relações todas, do chefe, que é padrasto da Pauline, do francês com a francesa, ele não sabe muito bem, ele desconfia de um monte de coisa. Então, a situação tá assim. A Pauline precisa de dinheiro, o padrasto dela precisa de dinheiro, a francesa, ela é movida por dinheiro. Tem a figura do francês, que a gente não sabe muito bem qual é que é. E tem o Alexis, que gosta de jogar, né? A situação está assim. Até que chega a velha, que é a parente lá, que devia ter morrido, né? Pelo que o outro queria, que estava doente e tal, ele mandava o telegrama. E aí, já morreu? Tá, porque ele tá doido pra botar a mão na herança, porque ele é o único herdeiro. Aí a velha chega lá, pra matar todo mundo de susto e de raiva, né? E a velha chega de cadeira de roda com vários empregados, né? Porque ela é muito rica. E ela tem um gênio do cão. E é muito engraçado. E eu achei muito curioso porque eu já li já li uns 4, 5 romances de Dostoiévski que eu nunca vi nenhuma passagem engraçada, né? As obras dele são bem sérias, pesadas, temas densos, né? Crime, sempre tem crime envolvido, castigo. Tem até um autor, não sei se foi o Érico Veríssimo, que disse que todas as obras do Dostoiévski poderiam ter o título de Crime e Castigo. Porque ele sempre trata dessas questões. Mas aí nesse livro tem essa figura dessa velha que deixa muitas passagens hilárias. É a primeira vez que eu vejo isso em Dostoiévski. O que deixa o livro um pouco mais leve, né? E aí a velha está muito bem, obrigada. Não morreu, parece que não vai morrer tão cedo. E ela é super arrogante, né? Ela tem dinheiro e acha que o mundo está aos pés dela, escracha todo mundo. E ela pede pro Alexis levá-la lá pra jogatina. E a velha começa a se viciar em jogo. Pense o que é isso. Todo mundo nessa história, mais da metade dos personagens, ou das personagens, conforme preferir, está precisando de dinheiro e de certa forma está esperando que a velha morra, e ela começa a ter gosto pelo jogo. E aí o que acontece com isso? Isso causa um furdunço, aí todo mundo tentando convencê-la a não jogar, e a velha é muito altiva, xinga todo mundo, despacha todo mundo. E eu paro por aqui. A única coisa que eu vou adiantar é, a partir desse momento que a velha se vicia em jogo, o destino de todos esses personagens muda drasticamente. Há uma reviravolta no destino mesmo de cada um, sabe? Uns tomam uns rumos diferentes, uns adoecem, outros... Até o Alexis, que nem é da família, nem tá lá dependente daquela grana, até o destino dele muda. E eu não vou dizer o que aconteceu, né, com cada um dos personagens para não quebrar a graça. Mas a velha se vicia. Só que o nome do livro é O Jogador e não A Jogadora. O jogador é o Alexis. É ele que narra a história. E é ele que é o viciado em jogar. A partir de então, a partir desse episódio com a velha, né, o destino de todo mundo muda. E essa questão do vício dele passa a ser mais evidente. E o que é interessante nessa história? Agora, eu não estou adiantando nada do enredo, eu vou fazer uma pequena análise de perfil. O que é interessante nessa história? Quem narra a história é o próprio Alexis. E o fato do foco narrativo estar na figura do personagem principal, que é o viciado, é muito interessante para essa obra, porque essa obra está tratando do vício de jogar. E o fato de ele estar narrando contribui muito para o nosso conhecimento sobre o conflito de um jogador, né? Os conflitos internos de um jogador. Seria diferente se fosse uma terceira pessoa narrando. A pessoa seria o olhar dela sobre o jogador. E a gente não teria acesso às emoções, ao que pensa, ao que sente um jogador. E como é ele que descreve, o próprio Alexis, ele que conta a história, a gente consegue perceber. Porque é Dostoiévski, né? E Dostoiévski não é Dostoiévski se ele não tratar de conflitos psicológicos, né?
Ele é grande por conta disso, né? Ele é um grande autor por conta disso, ele faz isso como ninguém. E aí a gente entra em contato com os conflitos emocionais de um jogador, que também é o mesmo tipo de conflito que, sei lá, penso eu, né, porque a gente está tratando de vício, então é o mesmo tipo de conflito que uma pessoa viciada em bebida, em dependência química tem. A gente percebe a sensação, a adrenalina do momento, né? É aquela sensação de se sentir um pouco Deus, Senhor de si, ter o mundo aos seus pés quando ganha. E a gente percebe a falta, quando perde, aquela sensação de falta de respeito por si mesmo, uma espécie de indigência social, que não é nem é mais que uma indigência econômica, né? Por falta de dinheiro. É uma questão de identidade social mesmo, uma falta de autorrespeito. Ele passa por tudo isso. Mas ele tem, ele ganha e perde, quando ganha perde tudo. E o que é interessante nessa história, não sei se acontece com todos, mas todos os viciados em jogo, o que fica evidente é que ele joga não é pelo dinheiro em si, não é para ter o dinheiro. Isso fica evidente na obra com os acontecimentos, que eu não vou adiantar. Mas não é para ter dinheiro, é para sentir o que sente quando tem dinheiro. Não é o dinheiro em si, são as emoções que ele sente. Porque ele tem dinheiro, ele muitas vezes não aproveita o dinheiro. Não é a grana, não é para se sentir poderoso por comprar isso ou aquilo. É por se sentir vitorioso. Uma pessoa com êxito, é para crescer, aumentar de tamanho diante de si mesmo e diante dos outros, porque a gente sabe, quando a pessoa tem dinheiro, todo mundo trata ela de maneira diferente, né? E quando não tem, também, aí muda. Então, isso tem a ver com complexo de superioridade ou inferioridade, como a pessoa, é como se a gente se medisse, né, usasse uma régua o tempo todo, diante das outras pessoas e às vezes até diante da gente mesmo. A gente se compara com o que a gente era e com o que a gente se tornou em comparação ao que a gente era, né? E isso fica muito evidente. E o que é triste, né, e a gente percebe, não, está realmente viciado, não tem jeito, não é só um gosto pela coisa, que quando ele começa a comparar, tá com dinheiro na mão, faço isso, faço aquilo, como ou jogo, sabe? Ele começa a nivelar algumas necessidades com a necessidade, porque aí já é uma necessidade, ele está viciado, ele tem a necessidade de jogar. Ele começa a nivelar outras necessidades que são primárias, são essenciais à sobrevivência, com a necessidade do jogo. Então ele equipara. Ele coloca assim, fica na balança, ele tem que decidir, faço isso ou faço aquilo. Jogo ou alguma outra coisa. Jogo ou como. Jogo ou, sei lá, vou viver um amor. E aí que vem a questão do vício, né? O que ele decide. E ele não fica muito orgulhoso do que ele decide, motivado por adrenalina, e depois ele não fica muito orgulhoso do que decidiu. Ele começa a reavaliar a outra necessidade dele, que não é a necessidade do jogo, é a necessidade que ele confronta ao jogo. Ele começa a reavaliar se realmente tem necessidade daquilo. Gosto mesmo da fulana? Preciso mesmo, né? Disso. Tudo isso por quê? Porque ele nivela uma coisa que deveria estar bem em cima, bem acima, melhor dizendo, que é a necessidade de se sentir amado, de comer, tá? Essas necessidades essenciais da vida, com a necessidade de jogar. Então ele faz isso. Ele baixa o nível dessas necessidades primordiais, nivela e depois faz isso, com a necessidade do jogo. E é por isso que a gente já percebe, não, ele realmente está viciado. Quando chega a esse ponto, não é tanto a resposta que ele dá a essa dúvida, a escolha dele, mas o que ele compara com a necessidade do jogo. Se ele começa a comparar questões que são essenciais à sobrevivência, sobrevivência física e emocional do ser, a gente já começa a pensar, nossa, a gente começa já a ter pena, ter muita pena. Ele já começa a mudar o discurso, não, então não preciso tanto disso, logo, começa a se justificar, né?
a dar respostas, dar desculpas esfarrapadas, reconsiderar o que sentia, as emoções que sentia em relação a fulana. Por quê? Porque ele quer decidir jogar. Só que ele quer decidir jogar e fica se justificando, né? Não, vou jogar porque a outra coisa não é tão importante assim, né? Ou seja, ele rebaixa. Ele rebaixa as outras necessidades para escolher o jogo, né? Eu não estou revelando nada do enredo, porque o título é O Jogador. A gente está falando já está evidente que é uma pessoa viciada, então eu estou falando do vício, eu não estou adiantando enredo, não é spoiler, certo? E o que eu estou fazendo é explicando as emoções ali, o que é apresentado sobre o vício da jogatina. E é muito legal, por isso que eu disse que é legal que seja em primeira pessoa, porque a gente vê como essas coisas acontecem, né? E é legal pra gente que não passou nunca por essa experiência, porque muitas vezes a gente olha com certo preconceito, a gente acha que é uma pessoa fraca, que ela não sofre com isso. Na verdade, ela sofre em ter que escolher, ela sofre com o resultado das escolhas, porque ela perde o respeito por ela mesma ao escolher, porque é mais forte que ela. A pessoa passa por um conflito que é muito aflitivo e é muito sofrido. Só que quem está de fora, às vezes, olha só com desprezo e preconceito. Acha que o outro foi um fraco, né? Onde já se viu deixar de comer para beber, para jogar, para usar droga? Onde já se viu, enfim, deixar de viver, deixar de fazer isso ou aquilo por conta do vício, né? É uma doença. É uma doença. E a pessoa sofre com a doença. Ela sofre porque ela perde o respeito por ela mesma, né? Ela sofre porque sabe que perdeu o respeito das pessoas e o respeito que ela tinha por ela. E ela se sente bem à margem mesmo, à margem da sociedade, né? Provavelmente é muito distante, isso que ela se tornou é muito distante do que ela gostaria de ser, na verdade, né? É muito triste. E embora essa obra tenha algumas passagens que são engraçadas, que trata com certa leveza alguma parte, por ter esse pouco de graça, é um tema assim que a gente tem que considerar, né? É um tema assim que não é tão leve quanto parece na obra. E pelos conflitos do Alexis a gente percebe isso, que não é uma coisa fácil, né? Eu gostei muito de ler esta obra, porque ela foi melhor do que eu esperava. Eu gostei muito de ler por conta disso, né? Eu gosto muito de coisas, de obras, de qualquer coisa que me ensine, né? Me ensine alguma coisa. Eu aprendi muito sobre o conflito, o que pensa, o que sente uma pessoa que joga, né? Então essa obra foi melhor do que eu esperava, né? Eu sabia, pelo título a gente já sabe do que se trata, uma pessoa viciada em jogo. Mas ela foi melhor do que eu esperava por conta disso, por conta da passagem engraçada e por conta de entrar em contato com esses conflitos do personagem. Tá bom? Se você já leu essa obra, me diz aqui embaixo nos comentários, me diz o que você achou, se você gostou ou não, esperava mais ou menos, tá? Vamos interagir. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, avalie o vídeo. E se não está inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber os meus vídeos que eu publico de 2 a 3 vezes por semana, mais ou menos, tá bom? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.